Hoje as nossas irmãs professoras estão reforçadas ali, né? Isso é muito bom. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Joel, capítulo 2. No ano passado nós iniciamos a exposição em Joel, por conta das festividades, Natal, depois início de ano. A gente fez uma breve interrupção. Voltamos hoje, pela graça do Senhor, a expor o livro do profeta Joel, profecia de Joel. Hoje, do capítulo 2, verso 18 até o 32. Tenho dito aos irmãos, Joel não é um livro muito comum, tanto é que eu percebo a dificuldade dos irmãos em localizar, né? Última vez que, em uma reunião de oração, eu fui ler esse livro, eu escutei algum comentário do tipo, mas tem mesmo na Bíblia, né? Não é apócrifo? Não, não é. Talvez a gente não esteja tão acostumado a ouvir mensagens nos profetas menores. E eles têm mensagens importantes, mensagens atuais para as nossas vidas, tal como essa. Profeta Joel, capítulo 2, versos 18 até o 32. Acompanhe aí na sua Bíblia. Eu disse que não é uma mensagem muito comum, por outro lado, é uma mensagem edificante, mas para que assim o seja, é necessário que a sua atenção seja fixada na palavra. Então, a partir desse instante, concentre-se tão somente na tua Bíblia e na exposição que aqui está sendo feita das Escrituras, para que você consiga assimilar o máximo possível aquilo que Deus quer falar para você nessa noite. Então vamos, com esse espírito, fazer a leitura do texto. Verso 18. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando os seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor.
e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Até aí. Irmãos, uma das coisas mais empolgantes que eu vejo no texto bíblico e que, inclusive, tem sido ressaltado desde o início deste culto, nas orações dos irmãos, como muito bem orou o nosso irmão Cido, nosso irmão presbítero Clóvis, e outros irmãos já falaram também sobre isso durante este culto. Uma das coisas mais empolgantes é o amor de Deus, a misericórdia de Deus para com o seu povo. E isso vem demonstrado na capacidade de Deus de restaurar o seu povo. Esse texto que nós acabamos de ler revela o quanto Deus ama o seu povo. E revela que quando o povo de Deus se acerta com Ele, Deus então se compadece do seu povo. O texto do verso 18, eu disse para você, mantenha a sua Bíblia aí para você ir acompanhando, ele fala exatamente isso. Deus teve piedade do seu povo. Deus se compadeceu do seu povo. E é interessante quando isso acontece, porque ao invés da fome, haverá fartura. Os versos 19 e 24 destacam isso. No lugar da opressão de um exército inimigo, haverá libertação. É o que diz o verso 20. A terra antes seca, uma estiagem total, sem chuvas, agora vai receber chuvas abundantes, diz o verso 23. Um povo que antes era motivo de vergonha, eram humilhados, agora são restaurados e receberão dignidade. Onde reinava frieza, agora passará a haver louvor, diz o verso 26. Ao invés de lamentação e de solidão, a plena consciência de que Deus está presente. Os versos 26 e 27 mostram isso. Inclusive o 27 fala de uma manifestação especial de Deus, de uma presença especial. E mais do que isso, irmãos, há ainda a promessa de derramamento do Espírito. Veja que tudo isso Deus fez e faz pelo seu povo. E a melhor notícia de todas, irmãos, é a de que o Senhor continua fazendo isso. O Senhor também faz isso por nós. Deus ainda restaura o seu povo. É interessante lembrar, para aqueles que não puderam acompanhar as mensagens anteriores, podem depois, se quiser, verificar no site, o Halley já colocou todas lá, mas é interessante relembrar um pouquinho o que veio antes. Vamos lembrar algumas coisas sobre o contexto. O reino de Judá foi assolado pelos gafanhotos, pela seca, e agora corria o risco de ser destruído por um exército poderoso, certamente os assírios, um exército muito mau. E aí então Deus exorta o seu povo. E ali no que nós chamamos aos 45 do segundo tempo, quase ali na prorrogação, o povo de Deus então dá atenção, dá ouvidos à palavra do Senhor. O povo então, depois de ouvir o chamado do Senhor ao arrependimento, eles então se voltam para o Senhor, acertam as contas com Deus, se arrependem sinceramente. E Deus então muda a sorte do seu povo, porque houve um arrependimento sincero. Deus então se volta para o seu povo, não mais com ira, mas agora com graça, com misericórdia, com bondade. E Deus então restaura o seu povo. É isso que nos diz os versos 18 até o 24. Eles mostram que o Senhor trouxe de volta as chuvas. O Senhor fez com que a terra produzisse novamente com abundância. O texto diz que agora havia em fartura trigo, vinho e azeite. Tudo que o povo mais precisava naquela época. Deus trouxe de volta a prosperidade. E mais do que isso, Deus trouxe de volta a dignidade ao povo. E trouxe de volta uma restauração espiritual, acima de tudo.
Quando eu falo sobre esse assunto, restaurar a honra, restaurar a dignidade, e Deus fazendo isso, eu me recordo de uma frase que havia na sede de um grande banco privado aqui em Osasco. Na diretoria executiva, no prédio da diretoria executiva, tinha uma frase enorme, assim, gigantesca, que dizia: só o trabalho pode produzir riquezas. Em parte, isso é verdade. Porém, será mesmo que só o trabalho pode produzir riquezas? Prosperidade? Só o trabalho faz isso? Depende-se só do trabalho? É certo que o trabalho é importante. É certo que o trabalho foi dado por Deus ao homem e dignifica o homem. Porém, a prosperidade não é fruto só do trabalho do homem. É bênção de Deus na vida do homem. É Deus quem dá. É Deus quem nos dá o trabalho. É Deus quem nos dá disposição para o trabalho. É Deus quem nos dá a chuva. É Ele quem faz raiar o sol e faz o campo produzir, como nós acabamos de cantar, as estações do ano em ordem produzir. É Deus quem faz todas essas coisas. É Deus quem nos dá a prosperidade, a riqueza. Não é apenas fruto e resultado do trabalho do homem, mas sim da bênção de Deus. E a gente precisa ter isso muito claro, irmãos. Tudo aquilo que temos, recebemos da generosa, da bondosa mão de Deus. E nós devemos ser gratos por isso. Não pense que a sua competência é suficiente. Não pense que a sua competência basta para isso. Busque sim competência. É importante. Você deve buscar isso. Deve buscar ser competente naquilo que você faz. Mas lembre-se sempre que você precisa agir não baseado só na sua competência, mas na dependência de Deus, na dependência do Senhor. É Ele quem nos faz prosperar naquilo que fazemos. É Ele quem nos honra de verdade. E à medida que você faz em obediência, como nós acabamos de ver também durante o nosso culto, na leitura de Levítico, Deus o honra. Quando eu falo sobre isso, eu me recordo de algo que aconteceu nos dias de hoje, recentemente, talvez essa semana mesmo, ou semana passada. Nós vimos notícias a respeito do Eike Batista. Eu creio que todos os irmãos aqui já ouviram falar desse empresário. Para mim, ele é uma bela demonstração de que nem sempre quem tem riqueza tem honra. E ainda de que Deus pode dar, mas aquele que se exalta, achando-se o autor da sua riqueza, Deus tira. E ele é um bom exemplo disso. Esse homem dava as entrevistas dizendo que chegaria ao topo de mais rico do mundo. Batia palmas para si mesmo, porque era o 7º mais rico do mundo. Hoje, ele é motivo de chacota, de piada pela mídia. Alvo de inúmeros processos judiciais. E as últimas notícias que os irmãos devem ter visto foram de penhora, foram de bloqueio de seus bens, seus recursos, e não só dele, de toda a família. E não escapou nem a ex-mulher. Até para ela sobrou. E a mídia mostrou que ela foi até fazer um barraco lá na frente da casa dele, para ele resolver essa situação. Imaginem vocês. É Deus quem exalta, é Deus quem humilha. É Deus quem dá, é Ele quem tira. E no caso do nosso texto, é Deus quem traz a disciplina. E é Deus também quem restaura. Irmãos, Deus é quem faz tudo isso. Guarde bem uma coisa. Se não lutarmos contra o pecado, se não nos arrependermos sinceramente e buscarmos o Senhor com devoção, com intensidade, se não buscarmos a presença do Senhor assim, o que nos restará é só o que restou ao Eike: vergonha, ruína, destruição. O povo de Deus, Judá,
que deveria ser a vitrine de Deus para as nações, a luz de Deus no mundo, estava em terrível trevas. Assim estava o povo de Deus. Mas quando houve arrependimento, quando aquele povo se arrependeu dos seus maus caminhos, Deus restaurou o seu povo, restaurou a dignidade do seu povo, derramou bênçãos físicas e espirituais sobre o seu povo. E sabe o que é melhor? É assim também hoje. A graça de Deus, irmãos, é maior do que o nosso pecado. Quando nos arrependemos sinceramente, Deus traz restauração nas nossas vidas. Deus traz restauração à sua igreja. E em todas as áreas. Ele restaura completamente. Ele restaura completamente. Deus se compadeceu do povo. Era o seu povo amado, povo eleito, povo da aliança, a quem Deus havia prometido bênçãos caso eles permanecessem fiéis. Texto de Levítico 26. As bênçãos, diz o texto que nós lemos aqui, seriam grandiosas, diz o verso 21. Coisas grandiosas o Senhor tem feito. Bênçãos grandiosas aos homens. E quais foram? Como se deu essa restauração? O que Deus fez primeiro? Primeiramente, Deus restaurou fisicamente o seu povo, Judá. Dos versos 19 ao 25, nós vemos ali a narrativa dessa restauração física. Tudo aquilo que havia sido destruído pelos gafanhotos e pela seca, Deus estava restaurando. Pensem os irmãos, para um país agrícola, como era o caso deste, era essencial que houvesse chuva, porque a chuva era sinônimo de boas lavouras, fartas colheitas, animais gordos no campo, bem alimentados, que tinham pasto. Chuva era sinônimo de tudo isso. E pensem os irmãos, o tamanho que deve ter sido a alegria daquele povo quando eles começam a ver chuva, começam a perceber que a oração que eles fizeram, o arrependimento deles, estava dando certo. Deus ouviu, Deus estava atendendo, estava mandando chuva, estava restaurando. Pensem na alegria daquele povo que vivia disso. Eu, quando chego em casa agora, vibro de alegria quando eu abro a torneira e tem água. Nossa, está cada vez mais raro isso. Certamente lá na sua casa também, né? Irmãos, imagina para aquele povo ver a chuva caindo de novo, as frutas crescendo, os campos verdejantes. Sem dúvida alguma, era razão de alegria para o povo. Realmente devem ter se alegrado, como diz o texto, e se regozijado no Senhor. Creio que nós temos experimentado, não só na nossa cidade, São Paulo, mas no nosso país de uma maneira geral, dias de juízo de Deus. Eu creio que sim. Mas eu também creio, irmãos, que se houver arrependimento sincero da parte do povo de Deus, se houver retidão, e se buscarmos o Senhor com intensidade, Deus é poderoso para restaurar, não só as nossas vidas, mas para restaurar a nossa cidade, para restaurar a dignidade do nosso país também. Sim, Deus é poderoso para fazer tudo isso. O texto diz que Deus enviou muitas chuvas, chuvas de outono e as chuvas de primavera, como antes fazia, diz o texto. Ou seja, Deus fazia tudo isso para o povo antes, eles não deram valor, Deus tirou. Deus disciplinou o seu povo, agora eles se voltam para o Senhor e Deus então restaura, envia de volta estas chuvas. E essas chuvas eram tão preciosas, porque, já disse, era um povo agrícola. Mas por que chuvas de outono? Porque ele cita chuvas de primavera, eram duas épocas especiais, logo após a sementeira, e assim que começavam a surgir os primeiros frutos, estas chuvas eram essenciais para amadurecer, para dar frutos bons, frutos mais vigorosos, mais maiores.
Essas chuvas eram importantes para isso, para aquele povo. Vejam, irmãos, o texto continua narrando a restauração. O verso 20 nos conta que Deus continuou restaurando. E agora ele lidou com os inimigos. Deus destruiu os inimigos de Judá. E veja só o que ele faz. Ele levou uma parte destes inimigos a uma terra seca e estéril. E ele lançou a outra parte no mar. E o texto fala que se espalhava um mau cheiro, certamente de cadáveres. E por que isso? Quando a gente vai olhar nas Escrituras, há outros textos mostrando o que acontecia quando esses povos vencidos eram vencidos e qual cheiro subia depois. Cheiro ruim, de cadáveres. O texto de Isaías, capítulo 37, verso 36 ao 38, nos conta que o Deus dos exércitos, numa só noite, exterminou 185.000 homens do exército assírio. Não sabemos se foi exatamente este aqui, mas uma coisa é certa, deve ter surgido um mau cheiro terrível depois de alguns dias, daquele monte de cadáveres amontoados. O Senhor fez isso. A restauração não para por aí, e o texto continua. Deus também restaurou emocional e espiritualmente o povo. Eles agora se alegravam de novo. Eles agora se regozijavam no Senhor, diz o texto no verso 23. Eles agora tinham alegria de novo. Agora não mais viviam a chorar, a se entristecer, mas se alegravam no Senhor. E sabe o que é mais importante de tudo? É que a vida espiritual do povo foi restaurada. E por que isso? Porque eles haviam abandonado o culto ao Senhor. Até mesmo não tinham mais condições de oferecer os sacrifícios. Porque não tinham mais nem mantimento, nem animais. Tudo isso havia sido destruído, eles não tinham mais. E agora quando voltam as chuvas, voltam os animais, voltam a condição de oferecer sacrifícios, oferecer culto de novo ao Senhor, louvar ao Senhor novamente. É isso que diz o verso 26. Eles louvaram o nome do Senhor, o seu Deus. Deus restaurou espiritualmente o seu povo. E eles louvavam o Senhor. Porque o Senhor fez grandes maravilhas em favor do seu povo, diz o texto. Agora o verso 27, ele mostra que quando tudo isso acontecia, olha só o que acontecia. Verso 27, então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. A presença de Deus é manifesta. O favor de Deus é manifesto. Irmãos, nós também, Igreja Presbiteriana do Brasil, no século 21, nós também precisamos desta manifestação poderosa, dessa manifestação especial de Deus no meio do seu povo, dessa presença gloriosa do Senhor no meio do seu povo. Sabe por quê? Porque essa presença poderosa do Senhor, ela amolece corações endurecidos. Essa presença poderosa do Senhor faz com que o coração do homem se achegue a Ele contrito, arrependido, humilhado. Ele volte para a casa do Pai. Nós precisamos dessa presença do Senhor. Sabe por quê? Porque muito melhor do que a prosperidade física, muito melhor do que uma casa farta de bens, é uma casa de oração cheia de corações contritos. É uma casa de oração cheia de corações alegres, regozijantes no Senhor. Isso é muito melhor. E é por isso que nós precisamos tanto dessa presença do Senhor no nosso meio. Mas o texto não para por aí, irmãos. E ele nos conta ainda que eles experimentaram a restauração da dignidade. Os versos 19, agora vamos voltar um pouquinho, verso 19
e verso 27. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Olha só o que vem aqui: nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. E o verso 27, atente aí para o verso 27, parte final: eu sou o Senhor seu Deus e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Aquele povo antes era humilhado, era objeto de zombaria para as nações à volta. Agora olha o que o Senhor faz. Depois do que eles demonstraram arrependimento, Deus restaurou de maneira completa. Restaurou a dignidade também. Eles não mais sofreriam esse tipo de chacota, de humilhação. Depois de retornarem para o Senhor, Deus restaurou a dignidade daquele povo. Eu fico lembrando, quando fala, analisando esse texto, do filho pródigo. Se recordam do filho pródigo? O que aconteceu com ele quando abandonou a casa do pai? Foi embora. Ele perdeu até a dignidade. E o que aconteceu quando ele se arrependeu e voltou para a casa do pai? Como é que ele foi recebido? O seu pai fez até uma festa, lhe deu um beijo, um abraço, e o recebeu com alegria de volta, com uma grande festa. Irmãos, é assim também hoje. É assim também conosco. Quando voltamos arrependidos, talvez maltrapilhos, como o filho pródigo, mas quando voltamos arrependidos, quando tomamos a decisão de voltar para a casa do Pai, o Pai vem ao nosso encontro. Ele nos recebe de braços abertos. O Pai tem sempre um abraço de amor. O Pai tem sempre para nós um beijo de perdão e uma festa de reconciliação. Hoje é tempo de restauração. Hoje é tempo de voltar para a casa do Pai, arrependido sinceramente, porque o Pai restaura, e restaura completamente. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que foi destruído na sua vida, mas o que realmente eu sei, e disso eu tenho certeza, é que o Deus a quem servimos, Ele é poderoso para restaurá-lo, para restaurar você. Ele é poderoso para dar de volta tudo aquilo que te foi roubado. Ele é poderoso para restaurar tua família. Ele é poderoso para restaurar filhos desobedientes, esposos ou esposas que apostataram da fé. Ele é poderoso para restaurar famílias, relacionamentos. Ele é poderoso também para restaurar a sua vida financeira, talvez está bagunçada. Ele é poderoso para restaurar profissionalmente, emocionalmente. Ele é poderoso para restaurar. E a boa notícia é que Ele continua a restaurar o seu povo. Creia. Busque com sinceridade. Busque com total devoção ao Senhor, porque Ele restaura. A última parte desse texto, a partir do verso 28, nos ensina que quando o povo se arrepende sinceramente do seu pecado e busca a Deus, Ele não só restaura, mas também derrama do seu Espírito. Estamos falando de uma experiência nova do povo. O texto diz: e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Era uma experiência nova para o povo. Havia a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Havia sim, nós temos inúmeros textos no Antigo Testamento da atuação poderosa do Espírito Santo. Mas esta atuação intensa do Espírito Santo, ela é prometida aqui para o Novo Testamento. E ela vai se cumprir ali, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ali nós temos uma atuação mais intensa do Espírito Santo. É a inauguração de uma nova era do relacionamento de Deus com o seu povo. Esse texto que foi lido pelo presbítero Dante, Atos capítulo 2, versos 16 em diante, mostra ali
Pedro, trazendo uma mensagem. E por esse texto nós também aprendemos que estes últimos dias, citados aqui pelo profeta Joel na sua profecia, esse texto, do verso 28 ao 32, ele é exatamente o texto que Pedro utiliza lá no seu sermão, é uma citação de Joel. Nós aprendemos que estes últimos dias citados aqui começaram no ministério de Jesus Cristo na terra. E eles se encerrarão no que o profeta Joel chama de grande e terrível dia, do grande e temível dia do Senhor, que é exatamente quando Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. É na segunda vinda de Cristo. Então nós estamos vivendo esse período dos últimos dias, período que se inaugurou com Cristo e que se encerrará na segunda vinda de Cristo. O derramamento do Espírito, irmãos, é uma promessa de Deus. Não é uma promessa de homens, é uma promessa de Deus. E é uma promessa que só Deus pode cumprir. E independe de qualquer colaboração do homem. O homem não tem como auxiliar a Deus neste aspecto. Muito diferente do que muitas igrejas por aí afora estão ensinando, né? O derramamento do Espírito com hora marcada, com uma agenda fixa. Não, não é assim. É algo que só Deus pode fazer. É algo que já começou a se realizar. Esta profecia já começou a se cumprir. E ela vai se concretizar na vinda de Cristo. Agora, é interessante destacar que quando o Espírito é derramado sobre a igreja, isso acontece em Atos 2, e ali a igreja nasce e começa a crescer. A igreja começa a crescer à medida que recebe o Espírito Santo, com grande intensidade. Todos ali foram revestidos de coragem, de poder, e passaram a testemunhar destemidamente a respeito de Cristo Jesus. E isso é curioso, e vale aqui destacar, porque como era a postura dos discípulos antes do Pentecoste? Se os irmãos analisarem ali o final de Lucas, começo de Atos, os irmãos vão perceber como sendo Lucas e Atos um único livro, né, dividido. Os irmãos vão perceber ali no final de Lucas, começo de Atos dos Apóstolos, que os discípulos estavam escondidos. Depois que Jesus morreu, os discípulos estavam escondidos, a portas fechadas, com medo. Mas depois de cumprir-se esta promessa, depois do derramamento do Espírito Santo, o que acontece com os discípulos? Atos 2 começa a nos contar que eles saíram pregando, anunciando a mensagem de Jesus destemidamente. E aqueles que antes estavam presos com medo, agora foram presos por não terem medo, por pregarem a mensagem. E depois, quando soltos, embora alertados para não mais fazer isso, o que eles fazem? Continuam anunciando a mesma mensagem, ainda com mais vigor. É interessante, irmãos, mesmo com perseguições, a igreja avançava em seu crescimento. A igreja, no decorrer da história, no decorrer dos séculos, sempre experimentou perseguições. E à medida que essas perseguições eram mais intensas, a igreja crescia ainda mais. À medida que o sangue de cristãos era derramado, a semente do evangelho parecia ser o sangue deles, e se esparramava ainda mais. A igreja crescia, desde a era dos apóstolos até os nossos dias. A igreja tem crescido, tem se espalhado a despeito das perseguições. A igreja não tem se intimidado, tem crescido. Irmãos, nestes últimos dias, com muita tristeza, nós ficamos sabendo que esse grupo terrorista, o Estado Islâmico, matou mais de 20 cristãos, pura e simplesmente por serem cristãos. Mas a palavra de Deus, irmãos, nos assegura que as portas do inferno não triunfarão, não prevalecerão sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre o seu povo. Uma igreja assim, cheia do Espírito Santo, não para. E nós hoje de manhã, e devemos continuar, nós oramos para que Deus faça o que tem feito ao longo dos séculos, transformando o sangue de cristãos na semente do Evangelho,
para que o Evangelho cresça, para que a mensagem, para que o nome de Jesus seja anunciado a todas as partes, em solos áridos, que ali seja essa semente plantada e que frutifique para a glória de Deus. E não é só isso, irmãos. A promessa do derramamento do Espírito é para nós também. É para os nossos filhos. É para as nossas filhas. Opa, para as nossas filhas? Sim, também. Não há preconceito aqui de gênero. É para os filhos e para as filhas. O texto diz: sobre todos os povos derramarei o Espírito, diz o Senhor, verso 28. Olha o que ele continua dizendo: os seus filhos e as suas filhas, os velhos e os jovens também. Não tem problema de idade aqui não. E não é só isso, os servos e as servas, é o patrão, o empregado também, o rico e o pobre. É para todos. Mostrarei maravilhas, diz o Senhor. É para o judeu, mas é para o gentio também, é para aquele que não é judeu. É para todo aquele que se converte ao Senhor, independente de tribo, de raça, língua, povo, nação. Não há acepção de pessoas no corpo de Cristo. O Espírito será derramado sobre todos aqueles que se convertem ao Senhor. Esse derramar do Espírito aponta também para o fim dos tempos, para o julgamento de Deus sobre as nações, conforme é anunciado também no livro de Apocalipse, mais especificamente no capítulo 6, vai falar sobre isso. Esse dia será um dia grande e terrível, diz a Bíblia. Vai ser o grande e terrível dia do Senhor, e que é destacado aqui pelo profeta Joel. Será o último dia desta era, mas será o primeiro da eternidade. Naquele dia, diz o profeta Joel, haverá salvação para aqueles que invocam o nome do Senhor. Essa mesma palavra o apóstolo Paulo vai usar quando escreve aos Romanos: haverá salvação para todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus. E Joel já, talvez 800 anos de Cristo, já dizia: haverá salvação para todo aquele que invocar o nome. Irmãos, esse dia será um dia terrível para aqueles que não têm a Cristo, mas será um dia glorioso para o povo de Cristo, porque encerraram-se ali as nossas lidas, as nossas batalhas. Diante de tais promessas, irmãos, o profeta Joel desafia o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Deus, a renovar as suas esperanças. Diante de tais promessas, irmãos, nós também somos desafiados a nos enchermos de esperanças e a não ficarmos desanimados ou murmurando pelos cantos. Meus irmãos, como alguém já disse certa vez, o oxigênio significa para os pulmões aquilo que a esperança é para o sentido da vida. O oxigênio significa para os pulmões aquilo que a esperança significa para o sentido da nossa vida. Na atualidade, diante de tantas crises, a gente ansiosa por todos os lados, gente desesperada, gente buscando sentido para a sua vida, muitos nos prazeres carnais, nos festivais, nos carnavais, muitos buscando sentido para a sua vida nas drogas, que tem crescido tanto nos nossos dias, nas religiões e em tantas outras coisas. Gente buscando sentido no lugar errado, está cheio de gente buscando sentido, colocando a confiança no lugar errado, e não encontram uma saída, porque estão colocando a esperança no lugar errado, onde não há esperança. Portanto, irmãos, nós devemos confiar nas promessas de Deus anunciadas na tua palavra. E mais do que isso, devemos confiar no Deus das promessas.
na certeza de que Ele pode mudar a situação. Ele ainda pode restaurar. E Ele continua a restaurar vidas, a restaurar a nossa sorte, a restaurar o nosso povo. Se nos voltarmos para Deus contritos, arrependidos, com devoção, com intensa devoção ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos ouvir a oração e restaurar a nossa sorte. Tem um texto que eu creio que a maioria dos irmãos conhece muito bem, 2 Crônicas, estou chegando ao final, 2 Crônicas 7. 2 Crônicas 7 é um texto maravilhoso e que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. 2 Crônicas 7, verso 13 e 14, texto muito conhecido, especialmente o verso 14, diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Vamos ler todos juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Maravilhoso isso, não é? São palavras do nosso Deus. Nós precisamos despertar para esta realidade espiritual, irmãos, realidade dos nossos dias. É tempo de confiarmos nas promessas de Deus e no Deus da promessa. É tempo de nos voltarmos para o Senhor, através de Cristo, em retidão, em consagração. Portanto, eu volto a dizer, eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua necessidade, mas eu sei que o nosso Deus não mudou. Ele é imutável, diz as Escrituras, e Ele continua restaurando o seu povo. Por isso nós podemos nos aproximar dEle, na certeza de que há esperança em Cristo. Há esperança. E que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Creia nisso. Busque assim o Senhor.